Vamos pegar o último capítulo de Mateus. Mateus 28, a partir do versículo 18. Nessa manhã, vou me deter mais no livro de João. Porque nós precisamos entender que a fala de Jesus, conhecer a fala de Jesus, é conhecer a fala do próprio Deus. E o Evangelho é muito simples. O Evangelho é poder para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Todas as vezes que você pega a palavra de Deus, ela é um espelho para você. É você se enxergando nessa palavra. É essa palavra revelando o seu coração. Então existe um padrão para vivermos nessa terra. Nascemos de novo. Deus construiu todo um jardim, o Jardim do Éden, maravilhoso. Criou tudo, todo o universo e deu para Adão. Colocou Adão e Eva dentro de um jardim preparado. Ele foi criado filho de Deus. Mas ele fez uma escolha errada. E a escolha errada de Adão fez com que toda a raça humana nascesse pecadora. Nascemos pecador. E não tem como entrarmos no céu trazendo essa natureza. Por isso que o problema não é perdoar. Adão foi perdoado. O problema é a natureza caída. Temos que trocar de natureza. Esse é o maior milagre que já foi feito. Você trocar de natureza. Você antes era um pecador. Encontrou Jesus, nasceu de novo. Tem a vida dele em você. Você tem hoje uma nova natureza, a força da nova natureza. Você tem uma outra consciência. E essa consciência você não pode cauterizá-la, permitir que isso aconteça. Porque a mente cauterizada vai te levar de volta à morte. É por isso que aquilo que Deus diz que é pecado. Não é preconceito, é pecado. E você tem que entender que aquilo que Deus diz que não deve ser feito, não deve ser feito. Não é porque Ele é um Deus chato, é porque Ele te ama. Ele não é contra você. Deus não é contra você. Quando eu faço alguma coisa errada, eu não tenho que correr de Deus, como Adão e Eva fizeram. Eu tenho que correr para Deus. Eu não tenho que ter medo de Deus. Deus sabe como resolver o problema. Aquilo que eu mais amo em Deus é que Ele olha para você e para mim hoje. Agora é importante. Hoje é importante. Não importa o que eu fiz ontem. Não importa o que eu falei ontem. Não importa que procedimento eu tive ontem. Se eu me arrependo, Ele começa hoje. É hoje que Ele começa comigo. E Ele vai resolver as questões pendentes. Ele vai me tirar daquele lugar. Mas eu tenho que ouvir a instrução, eu tenho que obedecer. Para isso eu preciso conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. A maneira mais simples que Deus fala conosco é por meio da palavra dEle. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe como Ele pensa. E você vai acreditar em qualquer pessoa que fale bobagens para você, só porque ela segura uma Bíblia. E nós temos que entender que não é a religião que te salva. É Jesus que nos salva. Não é de uma religião que eu preciso nessa manhã. Eu preciso da vida de Deus. Eu tenho que entender que hoje eu faço parte de um reino inabalável. É um reino inabalável. Eu fui transportada da morte para a vida. Um dia eu aceitei a Jesus. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. A vida de Deus entrou dentro de mim. Hoje eu tenho uma nova natureza. Hoje eu sou guiada por essa nova natureza. E o mestre da minha nova natureza é o Espírito Santo. Hoje eu trago dentro de mim o Espírito de Deus, está dentro de mim. O mesmo Espírito, a mesma vida que estava dentro de Jesus, está dentro de mim.
Eu não sou mais a Rita que eu era há 30 anos atrás. Eu mudei. Nasci de novo. Sou da família de Deus. E o diabo quer roubar essa vida de mim. Porque ele veio matar, roubar e destruir. E a maneira de Satanás me levar de volta à morte é ele ir cauterizando. Eu permito que ele vai cauterizando a minha mente quando eu vou tomando decisões erradas, quando eu escolho permanecer no pecado. Então vamos começar. Lá em Mateus 28 nessa manhã, versículo 18. Jesus dando as últimas instruções, as últimas. E olha que ele não falou, ele foi muito simples nas instruções dele, mas são instruções poderosas. Por que eu vou me deter no apóstolo João nessa manhã? Eu vou ler muitos textos do apóstolo João. Porque João esteve com Jesus por 3 anos. E ele seguiu exatamente as instruções de Jesus. Tudo que você lê na primeira epístola de João, primeira, segunda e terceira epístola, principalmente na primeira epístola, tudo que está escrito lá é a fala de Jesus. Ele foi fiel à fala de Jesus. Ele se comportou exatamente como Jesus o instruiu. Ele foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu, foi o último a morrer, de morte natural. Tentaram matá-lo. A história conta muitos fatos interessantes. Ninguém poderia matar João, porque ele ele entregou a vida dele naquela cruz, diante de Jesus. Ele foi o único que permaneceu ali, aos pés da cruz de Cristo, junto com Maria e outras mulheres. Ele não teve medo da morte, ele entendeu. Nós temos que compreender que da mesma maneira que Jesus foi aqui na Terra, Deus espera que você seja, que eu seja. A sua mente natural, sua carne pode dizer que isso é impossível. Não, não é impossível. Porque nós temos uma nova natureza e ela nos ensina a verdade. Como que o Espírito Santo consegue me ensinar? Porque eu tenho uma nova natureza. Como ele consegue comparar o espiritual com o espiritual? Porque eu nasci de novo. Então, nessa manhã, vamos ouvir o que Jesus falou. Ele está falando para você e para mim é a mesma coisa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então foi dado para você e para mim também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Só de Israel? Não. No Japão, no Brasil, na Argentina, na Rússia, em Portugal, na França, Suécia, Canadá, em todos os lugares da terra. Fazei discípulos. Então não é só para Israel. Hoje você tem que entender que nós somos de uma única nação, do céu. A nossa nação é o céu. E Ele quer que todos os habitantes da terra tenham uma única nação, o céu.